Parece só, viu, amados, que nós estamos cercados. Mas nós somos vencedores em Cristo. Aleluia. Deus é bom. Amém? Aleluia. Oi, ei. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão Valdir. Graça e paz, irmãos. Quantos estão preparados para subir? Levante sua mão e diga: eu estou preparado. Ah, glória a Deus. Glórias a Deus, irmãos. Que privilégio esse, podermos falar desse grande amor de Deus. E como é precioso podermos ouvir a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso culto, ao culto ao Senhor. Amém? Que você possa abrir o seu coração, se desligar da atmosfera lá de fora. Não se preocupe não, que o Senhor está cuidando dos seus. Amém? É assim, quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, buscai o seu reino em primeiro lugar e as outras coisas Ele cuida. Ele, não se preocupe não, irmãos. Amém? Esse é o momento ímpar. Como Maria fez, enquanto tinha as coisas para fazer em casa, não é que Marta estava errada não, irmãos. Estava fazendo a coisa correta. Mas o que o Senhor queria dizer é que o principal de todas as coisas é a palavra dEle. Não é assim? Glória a Deus. Que esse início de semana seja para mim, para você, para a sua família, um período de crescimento, de bênçãos sem medida sobre você e sobre a sua família. Amém? Nós declaramos bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Mal nenhum chegará na sua casa. Amém? Porque nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Amém. Irmãos, hoje nós, glória a Deus por isso, glória a Deus, muitos de nós já temos uma condução para nos deslocar. Se você ainda não tem, você vai ter. Amém? Carrão do ano aí para você se deslocar. Amém? Creia nessa verdade. Mas eu não sei quantos se lembram de um passado não muito distante, quando nós ainda precisávamos nos submeter aos ônibus. Os irmãos se lembram desse período? Não é assim? Acordávamos cedo para pegar o busão ali, para deslocar para o trabalho, não é assim? Hoje ainda continua também a situação do ônibus. Isso é muito bom, o meio de transporte é excelente, lógico. Hoje nós temos outras alternativas, como o metrô, não é assim? Glória a Deus. O fato é que eu quero apenas relembrar que na época do busão, quando nós íamos lá para a parada do ônibus, nós ficávamos atentos para não perdermos o ônibus. Não era assim, os irmãos se lembram? Às vezes, aquela linha passava apenas uma vez. Se você perdesse aquele ônibus, aí já era, né? Rodou, azedou a maionese. Ou faltava no trabalho, aí tinha que telefonar, dizendo alguma coisa. Por quê? Porque perdeu o transporte, perdeu o ônibus. Note que havia naquela ocasião um certo zelo de vigilância para que você não perdesse aquela condução. Nada era capaz de te distrair, nada era capaz de tirar a minha e a sua atenção, porque o nosso foco, a nossa visão estava no ônibus.
De longe a gente estava olhando, ver se o ônibus já estava vindo. Aí nós preparávamos, embarcávamos e seguia o destino. Por quê? Porque se nós nos distraíssemos ali no ponto de ônibus, era bem provável que o ônibus passasse, quando você notasse, o ônibus já saiu. Os irmãos lembram que em algumas ocasiões a gente saía correndo atrás do busão, batendo na porta de trás. Ei, motorista, abre aí. O motorista, ia embora. Fechou a porta e fica chupando o dedo. Eu quero ilustrar, com essa pequena introdução, a necessidade de eu e você hoje, como igreja, como filhos, estarmos com uma vigilância redobrada. Amém? Uma vigilância redobrada. De olho no busão, para não perder o busão, para não perder a condução, para não perdermos o transporte. Então, nossa vigilância hoje, nós estamos aguardando um ônibus, ou um avião, como você queira. Eu me refiro ao arrebatamento, irmãos, que é o transporte da igreja daqui desse mundão para estar para sempre com o Senhor. Esse fato, irmãos, está para acontecer a qualquer momento. Todas as profecias a esse respeito já foram cumpridas. Nós estamos na sexta dispensação, na dispensação da graça, a nova aliança. Próximo acontecimento agora é não somente, mas arrebatamento. Cadê aquele povo barulhento? Sumiu, está na glória. 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão trabalhando, um será deixado e levado o outro. Oxalá que fossem os 2, mas nós sabemos que nem todos vigiam e perdem o busão, perdem o ônibus. Hoje nós estamos numa época, irmãos, onde necessariamente precisamos dobrar a vigilância. Se já éramos vigilantes, a necessidade agora é imperativa de redobrarmos a vigilância. Isso ficou claro, irmãos? Glórias a Deus. Às vezes, na nossa caminhada na igreja, irmãos, alguém pode dizer, rapaz, quando eu estava lá no mundão não tinha tanto problema como agora que eu estou na igreja. Parece que quando eu vim para a igreja, agora que desandou a maionese mesmo, parece que lá no mundão eu era mais feliz. E nós temos aqui, nesse caminhar com Cristo, lutas. Lógico que temos lutas. Se a cruz está pesada, essa cruz que nós estamos levando não é de Cristo não, porque aquela ele já levou. Mas nós temos também uma cruz para levar. Que cruz é essa? A cruz da renúncia, do desejo. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, ou seja, a renúncia. Não viva mais para si, mas viva para mim. Nessa caminhada de lutas, às vezes temos algumas rejeições na igreja, no seio cristão, entre os irmãos. Às vezes somos rejeitados. Parece que a gente não existe ali na igreja, é um fantoche. Alguns tratamentos nós submetemos aqui na igreja, porque a palavra que nós ouvimos, não necessariamente o que nós precisamos, aliás, o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. E a palavra dói, irmãos. A Bíblia chega a dizer, qual o pai que não disciplina o filho? Se não está sendo disciplinado, logo sois bastardos e não filhos. Qual o pai que não disciplina o filho? Ninguém disciplina o filho para a morte, mas para alcançar dias melhores. Amém? Então, nesse tratamento, às vezes, algumas cobranças na igreja. Meu Deus, não aguento mais tanta cobrança. Se soubesse que era assim, eu tinha ficado lá no mundão, no Egito, lá eu não tinha esse tanto de cobrança. Tem que chegar a tal hora, tem que fazer não sei o quê, tem que ler isso aqui, tem que ir para ordenança demais. Jesus amado. Algumas ocasiões a gente se sente sem valor. Parece que o mundo lá fora dá mais valor do que a igreja.
Vários são os pontos que eu poderia elencar nessa lista. E eu me incluo também nela, irmãos. Não adianta nós tamparmos o sol com a peneira ou querermos tampar o sol com a peneira. É impossível. A gente tem mais do que colocar a viola no saco e desconfiar, vestir a carapuça e partir. Alguém tem dito assim que se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Já ouviram isso? Então, já que não tem alternativa, o jeito é partir para cima do bicho. Não é assim? E vencer ele, porque nós já temos a vitória. Tudo isso, irmãos, englobado nesse pacote, às vezes dá vontade de desistir. Eu não vou perguntar aqui quantas pessoas já teve vontade de desistir, porque eu também já tive, irmãos. Você vai dizer, pastor, que é isso? O senhor está doidão, chupou manga com febre? Pois é exatamente esses pontos primeiro que a gente passou aqui. Meu Deus, que coisa, acho que isso não é para mim não, eu vou chutar o balde, vou cair fora. Né? Certamente nós já pensamos assim. Vou desistir, vou sair fora, vou para outro barco. Não estou me dando bem com essa igreja aí não, é só cobrança, não sei o que, estou caindo fora. Às vezes dá vontade de desistir, voltar ao passado, olhar para trás. Aí vem o esfriamento e a apostasia, que é o abandono da fé. Amém? Então, se nós, eu e você como igreja, nós não vigiarmos esse aspecto, irmãos, e nós ficarmos como meninos, levados de um vento para o outro, de um lado para o outro, levado a qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento humano, porque a palavra disciplina, mas é para melhor. Não, eu quero sair, eu não estou me dando bem aqui, eu vou para um lugar melhor, eu quero permanecer na zona de conforto. Cuidado, irmãos. O busão está chegando aí. Quando eu falo busão, entendo o arrebatamento, um transporte. Está chegando. É como o exemplo que eu dei aqui, nós estamos na parada de ônibus, esperando o nosso transporte. Mas alguém chega, o celular toca, alguém passa por ali, você dá atenção, aí começa a olhar onde não devia olhar. Daqui a pouco o busão passou e aí você falou, eita, perdi. Quantos de nós já perdemos condução, transporte, irmãos? E não é bom perder transporte. Mas para a glória nós só temos um, só um, e ele está vindo aí. Por isso que eu rotulei aqui como vigilância redobrada, para nós não perdermos esse transporte. Às vezes nós ficamos como menino, bicudo por ali, chateado, não quer aceitar a disciplina. Cuidado, parece que é exatamente nessas ocasiões é que o ônibus vem. Os irmãos sabem que eu tenho um legado militar, passei 30 anos no quartel, de serviço militar, e às vezes quando ainda no tempo de exército brasileiro, nós ficávamos tirando guarda lá no fundo do quartel, naquela guarita escura, lá no paiol, onde ninguém queria, porque tinha medo de aparecer, colocava tanta coisa que aparecia ali, então ninguém queria ir para lá. E às vezes nós éramos mandados ir para lá, e nós íamos. Tirávamos o quê? 2 horas de serviço ali. Você tirava 2 horas de plantão e descansava 4. Eram 3 soldados para cada guarita. E aí, durante aquele período de 2 horas que nós estávamos ali, lá no fundo do quartel, nós tínhamos que ficar vigilantes, irmãos. E os irmãos que são reservistas de primeira categoria, ou pelo menos têm esse entendimento, sabem que durante isso existe uma ronda, onde o sargento ou o cabo, nossos superiores, eles passam inopinadamente fiscalizando. Para quê? Para saber se tu está dormindo. E muitas vezes, irmãos, eles encontravam o soldado dormindo. Glória a Deus, não estou querendo puxar sardinha para o meu lado, não. Mas eu nunca fui pego dormindo. Mas deu vontade de dormir? Deu. Irmãos, era incrível. Parece que você ficava ali, rapaz, vai dar as 2 horas de plantão e não vai vir ninguém. Rapaz, acho que eu vou dar uma pestaninha aqui, só 5 minutinhos. Moço, mas é você fechar o olho, o guarda chega. O sargento, o oficial de dia chega e fala, ei, meu irmão, que é isso? Pronto, aí tu já está detido ali o final de semana, já vai levar uma punição. Por quê? 5 minutos de distração.
Parece que quando a gente menos espera, é que ele chega. E a Bíblia vem dizendo isso. Esse dia, o Senhor Jesus vai dizer, eu não sei, só o Pai. Então, quando ninguém está esperando, está tudo alegria, eu estou chegando, irmão. Cuidado com esse transporte. O arrebatamento está vindo aí. E a Bíblia vem dizendo assim, em Lucas 17, Lucas capítulo 17, versículos 26 a 29, ele vem dizendo assim como foi, isso, nos dias de Noé. Como era nos dias de Noé? Ninguém dava atenção para ele, não. Casava, comia, bebia, participava, vendia, negociava, passeava. Ninguém nem atentou para esse negócio de arca. Que é isso, rapaz? Nunca tinha chovido, mas Noé fez pela fé, irmão. Esse velho está ficando doido, gagá. Ninguém dá atenção para esse camarada, não. Isso é conversa para boi dormir. Jesus, arrebatamento, conversa. Isso não vem, não. Vamos continuar no piseiro. E a Bíblia vem dizendo, assim como foi no dia de Noé, assim será agora na vinda do Filho do Homem. Não perceberam quando Noé entrou na arca. Por que não perceberam? Porque estavam ocupados com seus interesses pessoais. Eu estou ocupado com as minhas vontades. Eu estou atrás de alguma coisa para mim. Então, enquanto eu estou atrás dos meus interesses, o de Deus fica de lado. Não perceberam quando Noé entrou na arca. Somente quando veio o dilúvio, aí eles começaram a bater na porta. Mas a Bíblia diz que quem fechou a porta da arca não foi Noé, foi o Senhor. E a Bíblia vem dizendo também, assim como foi nos dias de Ló, que era sobrinho de Abraão, ali naquela cidade de Sodoma, um homem temente a Deus, pregador da justiça. E a Bíblia vem dizendo assim como foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, comercializavam, enriqueciam, engordavam o coração, e Ló pregando a palavra. Mas quem foi que deu atenção para Ló? Que é isso? É para você estar doido, rapaz. Isso não existe. A Bíblia vem dizendo até o dia que Ló saiu de Sodoma, levado pelos anjos, como os irmãos têm conhecimento. E aí desceu o fogo do céu, fogo e enxofre, e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, assim vai ser na volta do Filho do Homem. O arrebatamento acontecerá a qualquer momento, irmãos. Acorde, igreja. Eu estou trazendo essa mensagem aqui primeiramente para mim, mas eu quero dividir ela com os irmãos. Assim como o pastor me oportunizou essa palavra hoje, eu quero dividir, até porque evangelho significa boas novas. Amém? Eu não teria prazer em subir e ver os irmãos ficando. Não, nós somos uma família, pertencemos a um único corpo, o corpo glorificado de Cristo, o corpo da igreja. Não existe predestinação, irmão, mas existe uma predestinação para a igreja existe. Essa o Senhor vem buscar ela, a qualquer momento. A igreja é quem? É eu e é você, o corpo de Cristo. Estejamos preparados para isso. Hoje a necessidade de vigilância, ela é grandiosa, irmão, para nós não perdermos essa condução. Eu quero chamar a sua atenção e eu quero fazer aqui uma alusão a dois fatos interessantes para nós meditarmos nesses dois aspectos. Um na antiga aliança, ou no Antigo Testamento, outro fato na nova aliança. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, o livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 19. 1 Reis 19, se for possível projetar aqui, os irmãos estão afiados. 1 Reis 19, a partir do verso 19. Olhe um fato que aconteceu aqui na antiga aliança. Diz assim: Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele.
E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Próximo. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou. Preste atenção nessa palavra. Deixe-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então eu te seguirei. Elias lhe respondeu, vai. Houve uma autorização, vai. E volta depressa. Lembra-te do que eu fiz contigo. Próximo. E Eliseu voltou. Glória a Deus que ele voltou, irmãos. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e o serviu ao povo. Ou seja, fez um churrasco o povo daquela cidade lá. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Amém? Então vocês analisem nessa primeira passagem aqui, da antiga aliança, que Eliseu fez um pedido a Elias, porque Eliseu ia substituir Elias. Ele está dizendo, Senhor, já estou velho, não sei o quê, arrasaram os seus altares, queimaram os seus altares, querem matar os seus profetas, só ficou eu, não sei o quê, tipo assim, ó, eu já estou, dá licença, o Senhor, então, vai lá, unge Eliseu no seu lugar, profeta no seu lugar. Então, Eliseu foi escolhido para substituir Elias. Mas aqui nessa passagem, nós vemos que Elias encontrou Eliseu, e aí faz um chamado, vem. Aí Eliseu faz uma pergunta para ele. Show de bola, Elias, gostei de ver, eu estava esperando isso. Mas espera só um pouquinho aí, meu irmão. Me permita eu ir despedir do meu pai e da minha mãe, abraçar eles, beijar. O que Elias fez? Negou? Não. Então aqui Elias autorizou, e ele foi. Amém? Vamos para a nova aliança. Lucas capítulo 9, a partir do verso 57 até o 62. Lucas capítulo 9, 57, diz assim, que fala que Jesus resolveu provar aquelas pessoas que estavam querendo seguir a Jesus. Aí Lucas vem dizendo assim, quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus, eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A herança não era aqui, é lá. Entretanto, a outro homem fez um convite, segue-me. Ele, contudo, argumentou, Senhor, permita ir primeiramente sepultar meu pai. Todavia, insistiu Jesus, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Próximo. Outro ainda lhe prometeu, Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Aquele mesmo pedido que foi feito na antiga aliança por Eliseu a Elias, esse mesmo pedido foi feito agora para Jesus. Jesus autorizou? Não, irmão. 2 perguntas, 2 não. Senhor, deixa eu sepultar meu pai. Não. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Aí Jesus virou para o outro, segue-me. Senhor, eu te seguirei. Ah, você vai me seguir? Não, mas primeiro, Senhor, me permita eu me despedir da minha família, igual Eliseu fez. Jesus falou, negativo. Jesus estava sendo ruim. Vê que na antiga aliança foi permitido. Por que foi permitido, irmãos?
porque ainda não era a hora desse transporte estar vindo. Jesus ainda não tinha ido na cruz do Calvário, ainda tinha muitas coisas para acontecer, ainda tinha muita água para passar debaixo dessa ponte, ainda havia tempo. Na antiga aliança era a sombra das coisas futuras, e isso ainda não tinha acontecido. Por isso havia tempo para Eliseu e despedir da sua família. E glória a Deus que ele voltou. Por isso que Elias permitiu. Mas e hoje? Por que Jesus não permitiu? Porque nesse período de permissão, irmão, o ônibus vem e eu e você ficamos para trás. Só por isso que ele não permitiu. Jesus conhecia o coração dessas pessoas aí. Ele sabia que essas pessoas buscavam o Senhor, não pelos sinais que viam, mas para satisfazer os seus anseios pessoais. Olhava somente para as mãos do Senhor, não para os olhos. Preferia as dádivas do que o doador. Jesus sabia muito bem disso, por isso que ele vem dizendo aqui. E ele faz questão de iniciar dizendo assim, irmãos: as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos. Isso fala de casas, fala de propriedade, de posses. Mas Jesus vem dizer assim: mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Tipo assim, olha, se você está me procurando, está vindo atrás de mim querendo alguma coisa, nesse mundo, ó, pode pegar descendo. Aqui não. Eu não tenho nada não. E aí muitos se escandalizavam, porque Jesus, a Bíblia vem dizendo para nós guardarmos tesouro não aqui, mas lá no céu. Aqui nós estamos de passagem, irmãos. Mas eles não entendiam isso. Mas Jesus fez questão de dizer: olha, eu não tenho nada aqui não. Então muitos se escandalizavam. Por isso Jesus fez essa passagem para eles. Olhe, eu não tenho posses aqui. Mas se vocês entenderem e quiserem me seguir, pode vir. E aí ele vem dando esses exemplos aqui. Vê que é diferente da antiga aliança. Aqui o Senhor não permitiu. Deixa eu sepultar. Não. Deixa eu. Não. Senhor, deixa eu. Não. Por que não? Porque não é tempo, irmãos, de nós nos distrairmos. Não temos mais tempo para distrações. O Senhor aqui não está querendo dizer, o entendimento aqui não é para você abandonar a sua família, não. Você pode cuidar da sua família, mas servindo primeiro o Senhor. É isso. Às vezes nós queremos fazer, não, Senhor, deixa eu fazer primeiro as minhas coisas. Depois, se sobrar tempo, aí eu busco esse tal de Jesus. Aí não tem mais tempo, o busão passou. Não temos mais tempo para cuidar dos nossos interesses. Não temos mais tempo. Deixa eu cuidar. Deixa eu cuidar da minha família. Não. Deixa eu cuidar das minhas empresas. Não. Naquele dia que estiver no campo, não volte para a sua casa. Não volte. Lembre-se da mulher de Ló. Olhou para trás. Olhar para trás significa flertar com o pecado, irmãos. Eu quero voltar ao vômito. Eu quero voltar à vida dissoluta que eu tinha antes. Era tão bom, não tinha tantas exigências. Não temos mais tempo para milindres, coisa de criança. O pastor não falou comigo, eu não quero mais ficar nesse lugar. O pastor não sei o que... Começa aqueles besterol que os irmãos têm conhecimento. Chama-se milindre, coisa de criança. Rapaz, presta atenção, moço. Acorda para a vida. Eu não quero mais ficar aqui, esse aqui eu não estou gostando. E onde é que a gente vai gostar então, se a palavra é única? A palavra que você está ouvindo aqui, tu vai ouvir onde você estiver. Não adianta você querer correr dela como se fosse possível. Não é não. Você pode achar alguma por aí que queira te agradar, mas a verdadeira palavra vai te confrontar.
Não temos mais tempo para viver para nós mesmos, irmão. Temos não. Paulo vem dizendo, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Ali em Gálatas, capítulo 2, verso 20. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Todo dia morro eu para viver para o Senhor. Deixa eu sepultar meu pai. Não. Deixa eu cuidar da minha fazenda. Não. Não temos mais tempo. O ônibus está chegando. O arrebatamento é iminente. Não que você não deva cuidar das suas coisas, não que você não deva cuidar da sua família, não é esse o entendimento da palavra, mas você tem que eu e você priorizarmos a palavra, até porque com a palavra nós vamos ter argumentos plausíveis para ajudarmos a nossa família, a nossa empresa, qualquer dificuldade nós vamos saber resolver, porque nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas toda vez que nós queremos inverter as coisas, certamente vamos ter problemas. Deixa eu cuidar da família, deixa eu sepultar os mortos. Não. Se nós perdermos esse transporte, não haverá outro transporte, irmãos. O ônibus, às vezes a gente perde o ônibus, às vezes a gente espera ali um pouquinho, vem outro. Não é assim? Às vezes mais tarde, mas vem. Esse que eu me refiro, que é o arrebatamento, que é o transporte desse mundo pecaminoso para a glória, não tem outro busão não, irmãos. É esse e acabou. Ah, mas eu vou esperar uma carona. Não tem carona não. Ah, mas se eu perder o busão, eu vou ligar para o Uber. Não tem Uber não. Acorde. Veja o contraste entre o que aconteceu com Eliseu e Elias e o que aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Lá na antiga aliança, Eliseu houve essa permissão, porque Jesus não tinha vindo na cruz. Ainda tinha tempo sobrando. Oh, de boa, show de bola. Mas hoje, o Senhor Jesus, com essa passagem, Ele quer nos dar entendimento. Não temos mais tempo para distrações. Amanhã eu vou para a igreja. Amanhã eu vou no estudo bíblico. Amanhã, não, meu filho. A gente não sabe nem o que vai acontecer hoje ainda, quanto mais amanhã. Os cuidados da manhã. Por um acaso a gente sabe o que vai acontecer amanhã? Pois é. O arrebatamento é iminente, irmãos. Eu estou fazendo questão de ser repetitivo, porque aquilo que didaticamente já foi comprovado, que quanto mais você repete, mais você consegue assimilar no teu espírito. Eu quero que você saia daqui hoje, após o final desse culto, embebedado, embriagado com essa palavra. O arrebatamento está vindo aí. O arrebatamento está vindo aí. E a minha passagem está garantida. Foi comprada e paga. E eu estou vigilante, esperando esse transporte. As minhas vestimentas têm que estar brancas. Chega de ficar dormindo no ponto, irmãos. Não temos mais tempo. Agora é tempo de vigilância redobrada. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Capítulo 1. A partir do verso número 14. Vamos ler somente esse versículo. Ruth, capítulo 1, versículo 14. Antes de eu ler essa passagem, eu não quero me ater muito ao texto, que ele é longo, mas necessário se faz um comentário preliminar. Sabemos o que aconteceu ali no livro de Ruth, capítulo 1, conta uma história de uma família, que havia Elimeleque, era o pai, Noemi, a esposa, 2 filhos, Malom e Quilion, uma família abençoada, que morava na cidade de Davi, morava em Israel, em Belém. A palavra Belém significa o quê? Fala pão. Isso, pão.
Belém significa pão, terra do pão, casa do pão, ou seja, de alimento. Nós precisamos de alimento? Pois esse é o lugar que nós devemos ficar. Eles estavam em Belém de Judá, terra do pão. Ali significa estar na presença de Deus, na igreja. Mas a Bíblia vem dizendo que nos dias quando os juízes julgavam a terra, houve uma fome muito grande em Belém de Judá. Uma fome muito grande. Aquele abençoado, aquele pai de família, daquele sacerdote chamado Elimeleque, ele decidiu por conta própria. Foi uma decisão e Deus respeita a minha e a sua decisão. Se existe uma coisa que Deus não toca, é na minha e na sua decisão. As consequências quando vêm, não é Deus que é culpado, não. É resultado da minha e da sua tomada de postura de decisão. Aquele homem, então, resolveu deixar Belém de Judá. Deixar Belém de Judá significa você sair da igreja. Significa você sair debaixo do esconderijo do Altíssimo. Significa você sair debaixo da unção do Senhor. Significa você falar: Senhor, deixa eu andar com meus próprios caminhos, deixa eu andar com minhas próprias pernas, eu não preciso do Senhor não, eu sou o cara. Aquele homem então decidiu por conta própria pegar a sua família e foi para um lugar chamado Moabe, terra de Moabe. Terra de Moabe significa o Egito, o pecado, irmãos. Eu quero voltar para a cachaça, para o mundão, para o piseiro. Esse negócio de igreja aqui não está bom não, que é Belém. Igreja, terra do pão, casa do pão, de alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ele diz: eu sou o pão da vida. Diferente daquele pão que as pessoas comeram lá no deserto. Lá eles comeram, mas morreram. Mas esse pão agora tem vida eterna. Mas ele decidiu sair dali e foi morar naquele lugar. Por quê? Porque tinha fome naquele lugar. Está ruim aqui na igreja? Permaneça aqui, irmãos. Não saia. Não saia debaixo da proteção do Senhor, irmãos. Não vá para a terra de Moabe. Não olhe para trás. Quando você for para a terra de Moabe, o busão passa e tu ficou. Está difícil? Fique aqui. Tem escassez? Fique aqui. Vai passar, meu irmão. Logo chegará a abundância. E a palavra vem dizendo que aquele homem saiu, foi morar na terra de Moabe. Ficaram ali 10 anos. Aconteceu, morreu Elimeleque. Noemi ficou viúva com seus 2 filhos. Aqueles rapazes então conheceram algumas moças naquele lugar. Uma jovem se chamava Orfa, a outra jovem se chamava Ruth. Casaram-se, viveram ali 10 anos. Aconteceu, a Bíblia dizendo que depois desse período morreram também Malom e Quilion. Ficou apenas Noemi com as suas 2 noras. Olhe, meu irmão, se na terra do pão está ruim, em Moabe está pior. Se aqui está ruim, o mundão está pior. Glória a Deus que ainda foi possível retornar para Belém de Judá. Fato é que ali naquele lugar, aquela mulher ouviu, tomou conhecimento que o Senhor voltou a abençoar Belém com pão. Olha que maravilha. Rapaz, eu não quero mais ficar nessa igreja não, vou lá para o mundão. Quando ele vai para o mundão, rapaz, os irmãos estão prosperando lá, agora eu quero voltar. Glória a Deus, volte. Tomara que a porta não esteja aberta. E a Bíblia vem dizendo que Noemi então decidiu voltar para Belém de Judá, mas perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Essa não é a vontade do Senhor para mim e para você, irmãos. Todas as vezes que nós saímos da proteção do Senhor, todas as vezes que nós saímos da igreja, do esconderijo do Altíssimo, nós buscamos os nossos próprios interesses, nós vamos ter percas. Entenda isso. E ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. E aí ela decidiu, ouviu, dizer: rapaz, lá em Belém de Judá voltou a ter pão. Então vou para lá. Minha vida se acabou. E aí ela chega a dizer: olha, vocês podem voltar, porque o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Epa, é errado. Está escrito isso lá na Bíblia, mas o Senhor não pesou a mão sobre Noemi, não. Ali foi fruto de uma decisão errada que tomaram.
Desde quando o Senhor fala, sai da igreja, meu filho, e vai para o mundão que tu vai se dar bem lá? Me mostra onde está escrito isso. É ruim, hein? Ela simplesmente estava declamando uma palavra sem conhecimento, como o jovem dizendo, eu falei coisas que eu não conhecia, Senhor. Mas agora meus olhos te veem. Então Noemi vem dizendo, o Senhor descarregou a sua mão sobre mim. Olha a dificuldade que eu estou passando. Não foi o Senhor não, irmão. Foi resultado da decisão do marido dela. Ela, obediente que era, seguiu o abençoado do marido. Deu no que deu. Fato é que ela vem dizendo, essas duas meninas, olha, não tenho mais filhos, eu já sou velha, não tenho mais marido, não tenho como mais ter filho. Então volte para a cidade de vocês, volte para arrumar outro casamento, para vocês serem felizes. Tipo assim, daqui não tenho mais nada não. Foi o que Jesus falou para os abençoados. As raposas têm os seus ninhos, os passarinhos têm os seus ninhos, as raposas seus covis, mas o filho do homem não tem onde eu reclinar a cabeça. Ah, é, Senhor, você não tem nada aí não? Não, então eu não quero. Eu vou caçar alguma coisa. Vimos ali duas decisões tomadas. Vamos ler então o versículo. Ruth capítulo 1, verso 14 diz assim, elas prantearam outra vez em alta voz. Depois, Orfa abraçou a sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém, Ruth permaneceu, glória a Deus, irmão, permaneceu com ela. Que maravilha! Nós vemos aqui duas decisões. Orfa olhou para Noemi e falou assim, você não tem nada para me oferecer? Ali fala de interesses pessoais. O que tem na igreja aí? O que eu vou ganhar com isso? Só estou tendo problema aí, negócio de lavar banheiro, mexer com limpeza, dar dízimo, dar oferta, não sei o quê, não aguento mais, não. Eu quero me dar bem. Orfa era assim, materialista, olhou para Noemi, não enxergou nada. Não, eu não quero não. Então eu vou voltar para o mundão. E a Bíblia diz que com um beijo, ela se despediu de Noemi. Voltou para o mundão. Qual foi a decisão da outra moça? Que também teve a mesma proposta. Vá, minha filha, você é bonita, formosa, você vai arrumar marido, por aí você vai ter a sua vida. Eu não tenho mais condições de te ajudar. Mas qual foi a visão, a ótica de Ruth? Ela enxergava além do véu, irmãos. Ela conseguiu enxergar pela fé aquilo que Orfa não enxergou. Por quê? Porque é materialista, só quer, venha a nós, nada ao vosso reino. Mas a visão de Ruth foi diferente. Quando ela olhou para Noemi, que era da linhagem de Israel, filho do Deus vivo, a despeito das circunstâncias que estava passando, mas ela sabia que por trás daquilo ali havia um Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E aí ela colocou os olhos, olha, eu quero esse Deus. E ela falou, olha, nada possa me impedir de me continuar servindo a você. Onde você for, eu vou. Onde você dormir, eu durmo. O que você comer, eu como. Onde você deitar, eu deito. O que você vestir, eu visto. Mas eu vou ficar com você até o último dia da minha vida. Aí, como Noemi verificou e viu que ela estava decidida, ela permitiu Ruth seguir com Noemi e voltaram para Belém. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para o final dessas duas decisões. A história de Orfa acabou aqui. Voltou para o mundão e a Bíblia não fala mais de Orfa. Acabou. Porque a relação dos desobedientes, a Bíblia não diz que não será nomeada. A história de Orfa acabou ali. Um beijinho, tchau e benção. E foi mesmo. Bau, bau. A história de Orfa terminou ali. Mas a história de Ruth estava apenas começando. Por que começando? Porque ela decidiu, pela decisão dela, pela fé, seguir a Noemi, e ela voltou para Belém de Judá, a terra do pão. E ali ela continuou cuidando da sua sogra. E o que aconteceu na vida daquela moça?
Ela foi procurar emprego, o Espírito Santo conduziu ela até a eira de Boaz. Quem era Boaz? Parente de Noemi. Boaz era filho de quem? Daquela abençoada lá atrás, que era conhecida como a prostituta de Jericó, Raabe. Mas Raabe decidiu esconder os espias, decidiu mudar de vida. Ela teve um filho, esse filho chama-se Boaz. Ruth, então, se aproxima daquele homem, os irmãos conhecem a história, terminou casando com Boaz. Um homem riquíssimo, irmãos. É a terra do pão, de provisão. Porque ela casou com Boaz, ela teve um filho, chamado Obed. Obed é pai de Jessé. Jessé é pai de quem? Do rei Davi, irmãos. Olha a genealogia dessa moça. Tudo isso por causa de uma decisão que tomou. Essa história de Orfa e de Ruth, que é um livro histórico do Antigo Testamento, ela se aplica exatamente nos nossos dias. Um exemplo tremendo. Essa mesma decisão que Orfa e Ruth teve, hoje eu e você também podemos ter. Você não é obrigado a vir para a igreja não, irmãos. Não é obrigado não, não se engane. Não adianta você vir para cá forçado não vai valer de nada. Por isso que Davi diz, muito me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que ser algo prazeroso. Eu não quero mais isso, não tem nada, eu quero buscar meus interesses. Então vai para Moabe, lá tu vai ficar. Mas Ruth decidiu, pela Jerusalém celestial, por aquele que viria, que ela contemplava o galardão como Moisés. Está difícil? Permaneça em Belém de Judá, permaneça na igreja, não saia. Porque nós estamos esperando esse transporte do arrebatamento, qualquer hora ele está chegando, irmãos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Escritor dos Hebreus, capítulo número 2, vamos ler até o versículo de número 4. Hebreus capítulo 2, verso 1, amém? Diz assim, por isso, é fundamental prestarmos atenção mais ainda. Ou seja, se nós estamos lendo, temos que ler mais. Se nós estamos vigiando, temos que vigiar mais. Se nós estamos apegados à palavra, temos que nos apegarmos mais. Mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nós livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Amém? Então essa passagem de Hebreus está chamando quem? Eu e você, para sermos mais vigilantes. Apeguemos com mais firmeza a palavra. Quantas vezes você está lendo a Bíblia? Uma vez por semana. Pois então aumente esse período, irmão. Quanto tempo você está fazendo o seu devocional? Devocional, irmãos, é você procurar um lugar e você falar com o Senhor. É você se distanciar das coisas que tiram a atenção e você ter um entendimento pessoal com o Senhor. Esse é o devocional. Esse período eu e você temos que ter, porque eu e você somos seres espirituais, irmãos.
Nós temos que viver, nós temos que nos achar, nos vermos nas Escrituras. É necessário hoje, eu e você, nos apegarmos com mais firmeza a essa palavra dedicada a mim e a você. Qual a atenção que nós estamos dando à palavra, irmãos? Você não precisa me responder, responda para você mesmo. Responda para você mesmo, a sua consciência é que vai dizer, como é que eu estou com o Senhor? Se o busão passar agora, será que eu vou? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, vamos ler os versos 12, 13 e 14, para nós estarmos encerrando a nossa fala. Filipenses capítulo número 3, 12. Ali o apóstolo vem dizendo, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando buscando alcançar aquilo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, apresso-me com direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vale salientar aqui dois aspectos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Às vezes nós queremos avançar para as coisas que estão diante de nós, mas nós ainda não esquecemos o apego ao passado. Ainda estamos presos lá no Egito. Ainda fazemos as obras da carne. Paulo vem dizendo assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso aí ficou para trás, foi sepultado nas águas do batismo. E ele vem dizendo em Gálatas capítulo 2, verso 18, se eu torno a restituir aquilo que foi sepultado, a mim mesmo eu me constituo transgressor. O Senhor não é culpado, não. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O que está diante de mim, irmão? A salvação, a vida eterna com o Senhor. Se nós não vigiarmos essa tão grande salvação, irmãos, e aí, como é que vai ficar? Não existe outra oportunidade, não. É essa, nós estamos na plenitude da graça. A época da graça. A qualquer hora o Senhor está chegando, irmãos, buscar a sua noiva, a sua igreja. Para nós finalizarmos, 1 Coríntios 15, 19. Ali fala da verdadeira felicidade. 1 Coríntios 15, 19. Diz assim, ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, ou seja, aos interesses pessoais locais, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Olha o que é que Paulo está dizendo assim. Se a minha felicidade depende apenas dos meios materiais desse mundo, eu sou o mais infeliz dos homens. Algumas traduções falam dessa maneira. A nossa pátria celestial não é aqui, irmãos. O nosso lugar não é aqui. Estamos aqui de passagem, mas é necessário eu e você dobrarmos a vigilância, irmãos. Como é que está a nossa vida, a minha e a sua, dos nossos familiares, como igreja? Como eu iniciei aqui, algumas ocasiões dá vontade de chutar o balde, dá, irmãos, mas lógico que dá, eu seria hipócrita se eu não reconhecesse esse aspecto. Tem vezes que dá, sim, realmente. Mas parece que quando a gente quer tomar essa decisão, o Espírito Santo vem e fala, meu filho, o que é que você está fazendo? Indo para Emaús, lá onde Jesus vem pessoalmente no primeiro dia da ressurreição, conversando com Cleopas e o outro abençoado. Não vá para Emaús, volte para Jerusalém, volte para a igreja, volte à palavra, volte ao primeiro amor. Não temos mais tempo. Deixa eu sepultar meu pai? Não. Deixa eu cuidar da minha fazenda? Não.
Deixa eu imolar minha junta de bois, fazer um churrasco como Eliseu fez. Não temos mais tempo. Porque 1 minuto só de distração fazendo essas coisas, o busão está chegando e nós perdemos. Que a Bíblia diz que o arrebatamento é como um estalar de dedo. Num piscar de olhos, nós seremos transformados e subiremos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que ficarmos, eu e você, se ainda estivermos aqui, seremos arrebatados com o corpo glorificado, irmãos, para encontrarmos com o Senhor e estarmos para sempre com o Senhor. Nós vamos ficar no céu 7 anos só, irmãos. Esse é o período de nossa permanência no céu, 7 anos. Apocalipse 19, a festa das bodas do Cordeiro, festa de casamento, 7 anos só. Depois desses 7 anos nós viremos para cá. Vamos voltar para a terra. Mas não vai ser essa terra não, irmãos. Eis que faço nova todas as coisas. O céu é bom? Pois o céu vai vir para cá. Se o céu vai vir para cá, o que eu quero lá? O que eu quero é a presença do Senhor. Ele vai estar aqui e reinaremos com o Senhor 1000 anos. Depois do arrebatamento, o próximo acontecimento, depois da tribulação, é a vinda do reino davídico, é o milênio. E a igreja virá com o Senhor. Eu e você voltaremos para reinarmos com o Senhor. Então, a partir de agora, a partir de hoje, nós já podemos começar esse reino, reinarmos em vida pela palavra, irmãos. Está difícil aqui? Permaneça aqui. Está faltando pão em Belém de Judá? Não saia de Belém de Judá. Não vá para Moabe, não volte para o mundão. Permaneça na palavra, porque o Senhor tem cuidado de nós. E Paulo vem dizendo em Filipenses 4,19, ora, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, já supriu em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Todo dia, irmãos, ela se renova. Está faltando alguma coisa para mim e para você? Talvez esteja faltando. Mas ei, espera aí que eu quero dizer uma coisa para você. Para mim também. Salmo 23, verso 5 diz o quê? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu quero dizer para você que essa mesa já está preparada. Essa mesa já está pronta. E eu posso achar respaldo em Filipenses, aliás, em Efésios capítulo 1, verso 3, onde ele vem dizer assim, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, essa mesa que Davi se referia, preparas lá na antiga aliança, agora ela já está pronta. O que você precisa? Pegue lá na mesa. Mesa fala de provisão, mesa fala de fartura, pacote, vida espiritual, saúde, prosperidade. O que é que está faltando para você? É saúde? Na mesa tem. Está faltando dinheiro? Na mesa tem. Está faltando alegria? Na mesa tem. Essa mesa já está pronta, preparada. Mas como é que eu faço para ir lá pegar? É pela fé, irmãos. Para isso é necessário nós transformarmos a nossa mente, para nós sabermos qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa mesa de provisão está preparada para mim e para você. Oxalá que doravante, eu e você, nós tenhamos essa intrepidez de entrarmos pela fé e trazermos à existência as coisas que não são, como se já se fosse. Tudo, exatamente tudo que você possa imaginar, já está pronto para mim e para você nessa mesa. E aquilo que você vai lá e pega, não falta para mim, não. Aquilo que eu vou lá e pego, não falta para você, não. Lembra da multiplicação dos pães? Lembra da multiplicação dos peixes? Pois é. Essa mesa está pronta para mim e para você. Não saia de Belém de Judá. Não saia da igreja. Permaneça firme na palavra, com suas vestimentas brancas, orando a todo tempo no Espírito, buscando a cada dia, redobrando a vigilância. Porque o Senhor, a Bíblia diz que Ele não tardará, em breve Ele virá. O meu justo viverá pela fé, e aquele que retroceder, ou seja, aquele que olhar para trás, ele vem dizendo, eu não tenho neles prazer. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Nós encerramos então a nossa fala nesse dia.
Eu quero agradecer a você que veio aqui nos prestigiar através dessa palavra. Oxalá que, doravante, você possa pegar essa palavra e você possa ruminar essa palavra quando você estiver em casa, durante aquele período aqui que a palavra falou com você, que você possa memorizar esses versículos, que você tenha um tempo de qualidade com o Senhor, e certamente o Espírito Santo, que é uma pessoa, vai continuar falando com você. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Quer vir aqui dar alguns avisos, não? Tá. Amém, irmãos? Eu quero declarar na sua vida, onde você estiver, eu quero declarar essa palavra crescendo no seu espírito. Eu declaro que você tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração e mente para que você possa entender e obedecer essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma semana de paz na sua vida. Eu abençoo a sua vida, irmãos, com uma semana de paz, de alegria, de regozijo, de avanço, de conquista. E nós cancelamos todo o mal, toda arma forjada não prosperará contra você. Em nome do Senhor Jesus. E eu abençoo a sua vida com vestimentas brancas, que nunca falte o óleo da unção sobre você. Nós declaramos um entendimento dessa palavra crescendo para você, para a sua família. Nós declaramos que você ficará atento todos os dias, esperando esse transporte que está vindo para buscar eu e você, irmãos. Nada absolutamente seja capaz de nos desviarmos a nossa atenção, da nossa vigilância ao Senhor. Eu abençoo essa semana na sua vida, com uma semana de alegria, de paz, e que você possa se encher dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, eu agradeço a sua atenção mais uma vez por esse período. Obrigado mais uma vez aos pastores pela confiança em nós depositada. Amém? E eu quero dizer para você, irmãos, sempre que nós trazemos uma palavra aqui, nós sempre oramos antes ao Senhor. Não se sinta, o pastor direcionou essa palavra para mim. Não, não é assim que as coisas funcionam, não. Se ela trouxe um renovo para você, um tratamento, glória a Deus, não é assim? Mas quando nós trazemos uma palavra aqui, nós não direcionamos a B, C ou D. Muito pelo contrário. Nós falamos aquilo que o Espírito quer que fala. Nós falamos